Então, gente boa, nós estamos aqui novamente para conversar com você. Espero que você esteja disposto a nos ouvir por alguns instantes. Ontem, nos Estados Unidos, no sul da Califórnia, uma pessoa entrou num bar e matou algumas pessoas. Alguns dias atrás, certamente vocês viram esse noticiário, uma pessoa entrou numa sinagoga judaica e matou algumas pessoas também lá nos Estados Unidos. Nós temos ouvido e visto esses fatos acontecerem de vez em quando. Uma das razões pelas quais isso tem acontecido é por causa de uma postura fanática de algumas pessoas. O fanatismo é um dos fenômenos, sem dúvida, dessa fase da história da humanidade. As pessoas se tornam fanáticas, se tornam bipolares, à medida em que elas vão fazendo determinadas escolhas. O fanatismo tem muitas bandeiras, às vezes tem uma bandeira religiosa, política, moral, racial, ética e assim por diante. Quase sempre, por trás do fanatismo e desses fanatismos que citei, tem um pano de fundo religioso muito próximo. Esse pano de fundo religioso, vamos dizer assim, daria a justificativa para as pessoas fazerem e tomarem essas atitudes fanáticas. O que ocorre atualmente é que há uma proposta no mundo, através da mídia social, de quando você digita uma palavra, por exemplo, na mídia social, em qualquer uma delas, ou mesmo no Google, por exemplo, você digita uma palavra, os algoritmos e os processos que ali se dão vão fazer com que você comece a receber mensagens próximas daquilo que você pesquisa. E isso vai levando as pessoas a tomarem determinadas formas de pensar absolutamente única. Você só ouve e começa a ver somente coisas que apoiam a sua ideia. E você não ouve mais o contraditório, você perde a oportunidade de pensar, porque a sua mente vai sendo conduzida a pensar sempre da mesma forma. Isso vai te levando a ter um posicionamento mais radical e, portanto, muito próximo do fanatismo. O fanatismo, ele é muito grave porque ele produz muitos rompimentos. Rompe-se com a família, rompe-se com os amigos, rompe-se com as pessoas que pensam de uma forma diferente daquela qual alguém está pensando por achar que aquela é a forma adequada de pensar. Essas pessoas se sentem superiores aos outros e por isso elas olham para os outros e se aproximam daquelas outras pessoas já com a sua mente definida, rachada, dividida e, portanto, não há possibilidade de fraternidade, de amizade, de um relacionamento mais verdadeiro porque a posição é radical, unilateral. Não se criam vínculos com as outras pessoas, se criam vínculos apenas com aqueles que pensam da mesma forma. Então essas pessoas vão se tornando cínicas, absolutas, dogmáticas, e isso vai empurrando as pessoas a terem um comportamento hipócrita. Ela começa a se sentir mais santo do que Deus, mais filho de Deus do que o próprio Jesus, do que o próprio Filho de Deus, mais humano do que o Filho do Homem. Se tornam professores de Deus. E isso vai impedindo as pessoas de perceberem que a forma como elas estão vivendo é absolutamente fora dos padrões da normalidade. Elas vão se tornando fanáticas, hipócritas, absolutamente dogmáticas, vão se tornando radicais. A palavra de Deus mostra claramente, e Jesus, de um modo muito especial, explica isso em vários textos da Bíblia falando sobre esse fanatismo. Chama essas pessoas de hipócritas, de sepulcro caiado, conforme a palavra de Deus ensina. Porque essas pessoas, no caso os fariseus, naquela fase de Jesus, eles se achavam superiores aos demais. Eles se achavam presos àquela forma única de pensar. Se prendiam aos detalhes, como Jesus denuncia, e perdiam o essencial. As pessoas fanáticas são incapazes de amar, porque o amor, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é generoso, o amor é acolhedor,
O amor abraça, o amor ouve, o amor se faz presente na vida e nos relacionamentos das pessoas, ainda que as outras pessoas pensem de uma forma diferente da nossa. É por isso que não há espaço na palavra de Deus para os fanáticos. O meu convite para você nesta manhã é que você se volte para Jesus e aprenda com Ele a amar aqueles que são diferentes de você e aqueles que pensam de forma diferente da sua. Que Deus te abençoe e a gente se vê por aí.